Olá, bom dia! Observatório Feminino no ar, comigo, Aline Neves. Ao meu lado, a minha amiga Amanda Antunes. Amanda, bom dia para você. Oi, Aline, bom dia para você também. Bom dia para todo mundo que nos acompanha, para quem nos acompanha ouvindo aí pelo radinho, bom dia. E também para quem está nos acompanhando pelos portais da Itatiaia. Criado em 1935 nos Estados Unidos, o Alcoólicos Anônimos existe em 180 países, com mais de 2 milhões de membros. Hoje, 90 anos depois, o grupo enfrenta novos desafios com o aumento do consumo abusivo de álcool por mulheres. No Brasil, dados publicados em 2023 pelo Ministério da Saúde mostram que, se em 2010 o consumo excessivo atingia 10,5% das mulheres, em 2023 essa taxa subiu a 15,2%. Entre os homens, por outro lado, o índice se manteve o mesmo, foi de 27% a 27,3%. Para a gente falar sobre esse tema, álcool versus mulher, recebemos hoje, aqui no Observatório Feminino, Lívia Pires Guimarães. Ela é psicóloga clínica, especialista em dependência química, especialista em criminologia, especialista em gestão pública em organizações de saúde, mestre em educação, cultura e organizações sociais e profissional amiga da Irmandade de Alcoólicos Anônimos. Doutora Lívia, bom dia para você e muito obrigada, viu, pela presença. Bom dia, Aline, bom dia, Amanda, bom dia, ouvintes. Para mim é uma alegria enorme poder estar aqui contribuindo com a discussão. Ô, doutora, antes da gente começar aqui a nossa conversa, eu estava falando com ela, gente, antes da gente começar o programa, a respeito de uma questão que não só eu, como a Amanda, teve dúvidas e acho que todo mundo tem. Hoje em dia, né, muita gente fala aquele termo alcoolista. Antes a gente ouvia, fulano é alcoólatra, fulano bebe demais, fulano tem problema com a bebida. E hoje esse termo mudou, né? Hoje a gente fala, fulana é alcoolista. Então, doutora Lívia, o que é? Qual que é a diferença entre alcoólatra e alcoolista? E a gente pode falar alcoólatra hoje em dia ou esse termo tem que parar? O recomendável é que esse termo pare de ser usado mesmo. Por quê? Alcoólatra, o sufixo atra, ele remete à idolatria. E quando remete à idolatria, parece que a pessoa ela está bebendo porque ela quer, porque ela está bebendo porque ela gosta, porque até entendermos que o alcoolismo é uma doença, é um transtorno mental e comportamental decorrente do uso de álcool, pensava-se que aquilo era, vou usar o termo social, vulgar, né? A pessoa é vagabunda, a pessoa está fazendo isso porque ela quer, e trazendo esses rótulos com uma conotação moral. Então, esse remeter à idolatria, ele reforça esse estigma social sobre a doença do alcoolismo. Então, o termo mais adequado é a gente usar alcoólico ou alcoolista. Doutora, e esses termos, né, como é uma doença, né, o alcoolismo é uma doença, assim como a obesidade, e aí a gente vê dois paralelos, né, quando a gente vê uma pessoa obesa na rua, fala, olha lá, só pensa em comer, isso, né, e quando a gente vê também quem tem essa doença do alcoolismo, né, olha lá, né, como a senhora falou, é vagabundo, gasta o dinheiro todo com a bebida, eu fico imaginando que existem também diferenças entre o homem alcoolista e a mulher alcoolista, né? Sentar num bar sozinha para uma mulher, até hoje é muito difícil, né? Porque ela pode ser ali assediada, né? Existem várias questões. Como é que a senhora vê hoje o alcoolismo, né, nas mulheres? Tá. Vamos começar a olhar, mas antes disso eu queria convidar para a gente fazer rapidamente um olhar histórico, social, cultural sobre o álcool e o alcoolismo. O álcool, ele é socialmente incentivado. Então, a gente tem uma sociedade, uma cultura que incentiva o beber, para a pessoa ser nomeada na sociedade, para a pessoa também se sentir parte de um grupo, se sentir aceita, para se introduzir. A gente vê esse estímulo acontecendo o tempo inteiro na mídia, inclusive. Mas quando a pessoa adoece, então a pessoa passa a ser estigmatizada. Então, o álcool é incentivado, mas o alcoolismo
ele é estigmatizado. Como a comida foi colocado aí, né? É toda hora incentivado para a gente poder comer bobagem, inclusive, mas quando a pessoa adoece com a obesidade, então essa pessoa também é estigmatizada. Então a gente já tem essa questão social, cultural, de um estigma muito forte sobre o alcoolismo. A gente soma então a isso a questão do feminino, a questão da mulher, que a gente já tem também socialmente uma vulnerabilidade muito grande acerca da mulher. Hoje em dia a gente tem conversado, a gente tem os debates aí, né, dos incels, do machismo estrutural, de muitas questões aí do patriarcado, de feminicídios. Então a gente já tem esses debates que eles vêm acontecendo naturalmente sobre a questão do feminino, e quando a gente junta então essas duas questões, a mulher alcoólica, ela então é uma mulher que ela é ainda mais vulnerabilizada. Então, de alguma forma, ela sabe disso. E é menos comum a gente perceber a mulher alcoólica exposta, fazendo uso de álcool, como os homens. Até porque também a nossa sociedade também culpabiliza mais a mulher. Fala assim, não sei se vocês já ouviram, falar assim, nossa, homem bebê é feio, mas mulher pior bebê ainda. É mais feio ainda. Muito. Né? Então, ela fica às vezes envergonhada de ser exposta dessa forma, né? Então, se a mulher tá ali bebendo, a mulher é mais vagabunda ainda. Então, se ela é vagabunda, ela tá alcoolizada, né? Estuprar ela tá pedindo, né? Já acompanhamos, né, doutora, várias vezes aqui, isso, a mulher quando ela é vítima de um abuso, mas bebeu sozinha, aí começa a questionar, né, por que ela estava sozinha, por que ela estava bebendo, por que estava naquele local. Com aquela roupa. Se ela não tivesse bebido, não teria acontecido, sempre colocando a culpa na vítima. Exatamente. Então, a mulher, de alguma forma, ela sabe disso. Então, ela costuma beber mais dentro de casa. Então, ela fica mais, ou porque ela está tentando se proteger e se preservar, ou porque ela às vezes está no cuidado com os filhos, né? Não tem, às vezes é mãe solo, às vezes o pai fica fora o dia inteiro. Não é incomum o homem sair para beber, e aí às vezes o companheiro é alcoólico, e aí deixa a mulher lá, né? Também, e ela fica em casa cuidando dos filhos, mas fica bebendo também. Então, a gente está tendo hoje, eu não sei, eu acho que os dados, com o tempo, isso vai se revelar melhor. Eu não sei até que ponto as mulheres estão bebendo mais, ou se o alcoolismo feminino, ele está ficando menos invisibilizado. Né? Então, a gente está conseguindo ver mais, porque na Irmandade de Alcoólicos Anônimos, isso foi um fenômeno que aconteceu na pandemia. Na pandemia, houve uma busca maior de mulheres para a Irmandade por causa do advento das reuniões online, porque aí as mulheres então começavam a procurar ajuda porque não podiam sair de casa, sejam porque estavam cuidando dos filhos, sejam porque as reuniões costumam ser noturnas e elas têm medo de ir. Então, de casa apareceu, no meio doméstico apareceu a busca de ajuda. Então, a gente começou a olhar para dentro das casas e começamos a ver um aumento desse número. Isso que a doutora Lívia falou, né? A gente fica lembrando até mesmo na nossa adolescência, quando a gente começa a sair dos amigos, não, vamos beber, se não beber você fica chato e não sei o quê. E tem essas coisas, né? As pessoas querendo que você, para socializar, você tem que estar bebendo. E isso realmente, né, no começo e depois, em muitos casos, a pessoa acaba chegando na situação onde a bebida passa a dominar, né, a vida dessa pessoa. E aí, doutora, eu queria entender, até mesmo para chegar, né, nos amigos anônimos, primeiro é o reconhecimento, que deve ser muito difícil, ainda mais quando se trata aí da mulher. Isso. É interessante você trazer essa questão de quando éramos jovens e o pessoal ficava incentivando a gente, né? Hoje em dia estão aparecendo muitos movimentos muito interessantes de pessoas que se sentem também, de certa forma, estigmatizadas por não beberem. Então, inclusive no Instagram, você encontra páginas assim, não beber é normal, gente. Deixa a gente em paz, porque a gente não bebe. Né? E a gente é legal também não bebendo. Então, a juventude está trazendo aí um movimento bem interessante sobre isso. Estamos falando, né, dessa parte social, cultural. Eu não gosto de beber,
e as pessoas não acreditam que eu não estou bebendo. É impressionante, você tem que estar bebendo. Não, você está bebendo, é possível, né? Você não pode ser feliz sem beber. Exatamente. E enfim, e aí quando você vai numa festa e o pessoal começa a ficar chato, porque bebeu e você não, a chata é você de ir embora mais cedo, né? Agora que a festa está ficando boa, então tem todos esses atravessamentos culturais. O estigma e esses atravessamentos culturais, eles também são questões que também dificultam a pessoa admitir que está precisando de ajuda. Porque se ela está precisando de ajuda, o problema não é o todo, o problema sou eu, né? Não era para eu ter adoecido, não era para isso ter acontecido comigo. Então, é da doença do alcoolismo, por questões internas e por questões externas, a dificuldade em admitir que a pessoa está com problema e ela se reconhecer doente. Na questão feminina também. E aí é interessante que a gente percebe que existem alguns movimentos para poder facilitar e a expressão, as mulheres terem coragem de dizer, tem feito outras mulheres também terem coragem. Porque também a doença é uma só para todo mundo, mas os desdobramentos, o feminino vai trazer algumas questões que são muito específicas de gênero, como a questão do aborto, como a questão de cuidado de filhos ou perda da guarda de filhos por causa da doença do alcoolismo. O impacto é diferente no homem e na mulher, violências domésticas. Então, a gente vê é muito frequente quem trabalha com violência doméstica, Lei Maria da Penha, ter a questão do alcoolismo associado. Então, é muito importante quando uma mulher ela tem coragem de se posicionar e buscar ajuda, ela está encorajando outras mulheres a buscarem também e verem que elas não estão sozinhas. Doutora, e eu tenho uma curiosidade sobre a Irmandade de Alcoólicos Anônimos. Eu fico pensando que lá vão pessoas de todas as idades, de todas as classes sociais, né? Não é só o mais vulnerável, né, que está ali, que tem essa doença. E a questão dos mais jovens, eles também podem procurar, eles têm que ser levados pelos pais? Como é que é? Muito boa a sua pergunta também, porque a gente viu na pandemia um aumento expressivo na busca de mulheres, essa busca dobrou, e a busca por ajuda por jovens triplicou. Nossa. Então, a gente está nesse momento, né, onde quando fala de doença do alcoolismo, a gente tem um imaginário que é de homem, hétero e idoso. Sim. Né? Uhum. Não é esse imaginário? Esse imaginário. Então, quando fala assim, Irmandade de Alcoólicos Anônimos, o povo pensa uma sala cheia de velhinho. Não é assim? Homem, cheio de homem. Homem velhinho. E não, e definitivamente não. No preâmbulo da Irmandade de Alcoólicos Anônimos, e a Irmandade é mundial. Importante a gente lembrar aqui que é uma Irmandade mundial, presente em mais de 180 países, e nesse mês de junho agora, comemoramos 90 anos de existência de AA no mundo. Então, o preâmbulo é igual no mundo inteiro, e eles se apresentavam uns anos atrás como uma Irmandade de homens e mulheres que compartilham entre si suas experiências, forças e esperanças. E esse preâmbulo foi modificado. Então, a gente vê hoje na literatura de AA se apresentando como uma irmandade de pessoas que compartilham entre si experiências, forças e esperanças. Então, não tem nada a ver idade, não tem nada a ver gênero, qualquer que seja esse gênero. Então, e o único requisito para a pessoa ser membro é o desejo de parar de usar. Então, não importa a classe social, não importa a idade, ela tem o desejo de parar de beber, ou ela tem ainda o desejo de rever a relação dela com a bebida, ou se ela quiser só conhecer para poder ver como é que tá, ela já pode ir para a Irmandade de Alcoólicos Anônimos para poder conhecer um grupo. Ela indo até lá, ela será a pessoa mais importante do dia. Então, toda reunião ela vai ser exclusiva para ela, onde ela não vai precisar se identificar, ela não vai preencher nenhuma ficha nem cadastro, não tem que marcar previamente, ela não precisa nem falar, se ela não quiser. Mas ali ela vai encontrar um lugar
onde ela vai se identificar com os problemas e ela vai sair com esperança de solução. Porque ela também vai ver pessoas que passam pelos mesmos problemas que ela, independente da idade, e pessoas que encontraram saída, estão vivendo muito melhor. E aí ela começa, então, a ter esperança para a própria vida. E essa questão do sigilo é importante, que a Aline, inclusive, tentou, né, Aline, trazer uma alcoolista para participar aqui conosco, mas, né, estamos aqui, tem vídeo, né, as imagens, então, questão, né, essa pessoa, ela não é exposta àquele problema dela. O anonimato para a Irmandade de Alcoólicos Anônimos é a base espiritual, uma das grandes bases espirituais da Irmandade. Por quê? O anonimato, ele vai proteger o próprio membro, porque a pessoa tem o estigma, né, como a gente já conversou, tem o medo do julgamento, tem a vergonha. Então, ali a garantia do anonimato vai ser mais uma segurança para ela. E também uma segurança para a própria Irmandade, porque o alcoolismo é uma doença crônica e progressiva. O que é isso? Crônica porque não tem cura. Progressiva, se não tiver intervenção, a tendência é piorar cada vez mais, a progressão da doença. Então, a pessoa, ela vai parar de beber, os índices, né, a gente percebe ali, as pessoas se recuperam bastante, mas é uma doença crônica, e é por isso que a programação fala 24 horas, é só por hoje, vão cuidar do hoje. E aí também é perigoso medir e avaliar a Irmandade a partir da recuperação de um membro isolado que apareceu, né, para poder falar sobre isso. Então, esse anonimato, ele é importante para a recuperação de todo mundo e para a manutenção da própria Irmandade. Doutora, e isso eu achei interessante que a senhora falou. Muitas vezes você que está aí ouvindo, né, que está assistindo a gente, está se perguntando, eu bebo, né? E será que eu sou alcoolista? Porque você não vai medir ali pela quantidade, né? Então, né, você vai, mesmo se você beber só aos finais de semana, por exemplo, você pode procurar o AA, então? Pode sim. Veja bem, a Irmandade de Alcoólicos Anônimos não é uma irmandade profissional. Ali é uma irmandade de membros, né, de pessoas que vão compartilhar suas experiências nos grupos, fundamentados e alicerçados nos princípios, que são os 12 passos, as 12 tradições e os 12 conceitos. Então, a pessoa, ela não vai ser rotulada de nada, ninguém vai apontar o dedo para ela. Mesmo sendo uma doença, se ela procurar um médico, a gente tem manuais diagnósticos e esses profissionais vão alicerçar ali os critérios diagnósticos para dar o diagnóstico dela de doente alcoólico, né, ou transtorno por uso de substâncias. Na Irmandade de Alcoólicos Anônimos, ali vai se dar por identificação. Então, existe na Irmandade uma lista de 12 perguntas, e nessas 12 perguntas, elas costumam ser feitas na primeira reunião e a pessoa nem precisa responder, só para ela pensar. E a partir dali, ela vai percebendo os eventuais prejuízos que o padrão de uso dela está trazendo para ela. E ali é ela que vai sentir se ali é um problema ou não, né? Então, é dada essa liberdade para a pessoa entrar em contato com a subjetividade dela, mais uma vez, sem julgamento de ninguém. Ninguém vai julgar, ninguém vai diagnosticar, não vai vir nada de fora para dentro. O que vai vir de fora para dentro são as informações. Mas de dentro para fora, ela vai ter condição de se ver, de ver até que ponto aqueles prejuízos estão acontecendo na vida dela e ver se ela quer continuar voltando, né? Se ela quer continuar ouvindo mais, se teve algum ponto ali que talvez ela queira se identificar. Porque dos 36 princípios da Irmandade de Alcoólicos Anônimos, só o primeiro vai falar de álcool. Todos os outros 35, eles vão falar sobre uma nova forma de viver, uma nova forma de eu me ver, uma nova forma de eu ver o outro e uma nova forma de me relacionar com o mundo. É qualidade de vida. É vida nova. É uma vida nova. A gente tem na programação de Alcoólicos Anônimos 3 legados, que são o primeiro legado, que é a recuperação por meio dos 12 passos, o segundo legado, que são as tradições, que é a unidade, e o terceiro, que é o serviço por meio dos 12 conceitos. E na recuperação, eu vou rever quem eu sou.
eu vou olhar para a natureza das minhas questões, das minhas dificuldades, eu vou olhar isso tudo de uma forma natural, praticando os 12 passos. Eu vou olhar de onde vem a natureza das minhas dificuldades, o que eu faço com ela na vida, eu vou fazer reparações com as pessoas, né? Eu vou convidar, é um programa que nos convida à transcendência, não é um programa religioso, mas ele é transcendente, porque ele nos convida a olhar, não olhar para o fato em si, mas para a função do fato em si. Não é a bebida, mas qual que é a função que a bebida tem na minha vida e de onde que isso veio? E como que eu me relaciono com as pessoas a partir disso? E como que eu vou devolver para o mundo também todas as coisas boas que eu recebo? Então, é definitivamente uma nova forma de viver. E a literatura de AA coloca que as pessoas sentem que têm uma vida mais feliz e mais útil. Doutora, a gente já está caminhando para o final, falei que ia ser rapidinho. Não, voou. E aqui, doutora, no observatório, a gente tem a maioria, né, dos nossos ouvintes internautas, ela é formada por homens, apesar de ser um programa feito, pensado para mulheres. E para a gente terminar, eu queria deixar um recado aí, tanto para os homens quanto para as mulheres, né, que ouviram a doutora Lívia falando, explicando, né, que sentem que a bebida está influenciando a vida de alguma forma, que não é muito legal. Procure o AA. Né? Às vezes o marido, o companheiro de alguém, né, sabe que a esposa, que a companheira está vivendo um momento ali em que a bebida foi, né, para um lugar que não deveria ir. Procure o AA. Né, ajude, tenha essa ajuda. Às vezes falta muito também a gente dar a mão para alguém e levar, e ser um apoio dela ali, né, doutora? Exato. Você está falando uma coisa maravilhosa agora. Eu sou psicóloga clínica, né? E quando aparece no meu consultório pessoas com alguma dificuldade, um transtorno por uso de substâncias, e a pessoa topa conhecer, na primeira reunião eu faço questão de levar. E aí eu vou junto. Então, porque é muito ameaçador, é muito hostil essa busca de ajuda. É normal ter medo, né? Já é assustador eu estar aqui olhando para uma questão minha. Nossa, eu adoeci. E agora eu vou expor isso para outras pessoas? O que me aguarda? Nossa, né? Então, eu sempre levo na primeira vez. E quando a gente conversa com outros profissionais que trabalham na área, eles também costumam falar que nas primeiras vezes eles levam. Então, assim, se você sente que o AA pode ser para você, procure alguém. Assim, a garantia que a pessoa vai ser extremamente bem recebida, isso eu dou. Essa garantia eu dou. E aí, ou se você conhece alguém também, convide. E quais são os caminhos, né, para você descobrir a Irmandade de Alcoólicos Anônimos? Que é muito fácil. O AA guarda o anonimato dos seus membros, mas não é secreta a Irmandade. Pelo contrário, o propósito primordial é o de transmitir a mensagem. Então, a gente vai encontrar no site www.aa.org.br. Lá tem as reuniões presenciais no Brasil inteiro, com o nome de grupo, horário de funcionamento, endereço, tudo direitinho. A pessoa não precisa marcar e agendar, é só aparecer. A gente tem ali reuniões online com o nome do grupo, horário de funcionamento e link para acesso. Tem um aplicativo, a AA do Brasil Oficial, que a pessoa também, o aplicativo vai mostrar ali no celular qual que é a reunião mais próxima da casa dela. Tem redes sociais, no Instagram, no TikTok e no YouTube, que é @aa.org.br. E no YouTube, a Irmandade de Alcoólicos Anônimos tem um podcast que chama Entre Amigos, que são de profissionais não alcoólicos, que também são amigos de AA, e nesse podcast eles conversam sobre várias questões acerca da doença do alcoolismo e como que a Irmandade funciona. Então, informação é o que não falta. E nas nossas redes sociais, gente, eu vou deixar o @ da doutora, vou deixar o @ do AA, tudo lá no nosso site também, tudo explicadinho, endereço, tudo que a doutora falou vai estar lá. E eu queria te agradecer, doutora Lívia Pires Guimarães, que prestou essa ajuda aqui, né, para todos nós, e muito obrigada pela presença. Bom domingo, viu? Muito obrigada, a alegria é toda nossa. Bom domingo para todos, muito obrigada. Obrigada a você, um abraço. Vamos embora, né, Aline? Vamos embora, até semana que vem. Que vem, gente. Tchau.